Olá pessoal, vocês que gostam de aprender sobre plantas medicinais, não percam esta semana de fitoterapia com a Gimile de Assis. Será no dia 7, será nos dias 7, 9, 11 e 13 de março agora. A Gimile aprendeu com o pessoal antigo lá na Bahia, as raizeiras, e vai compartilhar com vocês informações muito importantes nesta semana de fitoterapia. Gimile, explica aí melhor para o pessoal do canal o que você vai apresentar para a gente nessa semana de fisioterapia. Bem-vinda! Oi Chico, tudo bem? Oi pessoal, estou aqui no quintal da minha casa, eu sou Gimile, sou formada em Naturologia, sou especialista em fitoterapia e sou professora do curso SOS Plantas Medicinais. E tive a enorme oportunidade de fazer uma pesquisa de 3 anos com raizeiras e curandeiras no Cerrado do Brasil. E nessa pesquisa eu aprendi a resgatar as medicinas ancestrais daquela região. E eu estou aqui para ensinar 5 plantas que você precisa ter em casa para situações corriqueiras de emergência. É isso aí, é possível e é providencial hoje em dia todo mundo ter uma farmácia viva de ervas em casa. E dá para ter 5 plantas no mínimo, que podem ser tanto plantadas no seu quintal, quanto serem plantadas em vasos pequenos ou vasos médios, caso você more num lugar que não tenha quintal. Dá para plantar e para cultivar aí na tua casa as seguintes plantas. Uma que seja digestiva, uma cicatrizante, uma para dores, uma para aumentar a imunidade e outra para o sistema respiratório. São todas situações super corriqueiras. Então vamos lá. A tiririca é a planta que eu indico como digestiva. É para aquela digestão que está lenta, que está com arroto, que está pesada. Dá para plantar em vaso e ter esse remédio em tua casa. Como cicatrizante eu indico a babosa, que é, além de cicatrizante, ela é analgésica e anti-inflamatória ao mesmo tempo e vai servir para aquelas situações de emergência de corte, de queimadura, arranhando a criançada, contusão, batida. É excelente a babosa. A 1000 folhas eu sugiro para ser a analgésica. Ela é uma ótima analgésica para dor de cabeça, principalmente para aquelas dores de cabeça vindas do fígado, para cólicas em geral. E a capuchinha é a que eu sugiro para imunidade. A capuchinha, se consumida crua, é excelente imunoestimulante. Ela vai aquecer e estimular os nossos pulmões, né? E é o tipo de providência e de remédio caseiro que é imprescindível para os dias de hoje. E o tomilho é a planta que eu indico para o sistema respiratório. É comprovado cientificamente, pessoal, que o tomilho é um potente antibiótico. Então ele é excelente para aquele tipo de tosse, que normalmente a gente usa antibiótico, que tem muito catarro comum com amarelado, aquele catarro mais pegajoso, mais grosso. Esse tipo de tosse, para esse tipo de tosse, o tomilho entra como a planta medicinal mais indicada de todas. E aí então estão as 5 plantas indicadas para você ter em casa, para cuidar da sua saúde com as plantas medicinais. Mas aqui, Chico e pessoal, eu quero colocar uma coisa super importante sobre o uso das plantas medicinais como remédio mesmo. Para que a gente faça o uso das ervas de maneira correta e realmente a gente se beneficie dessas maravilhas que o nosso planeta nos dá, com tamanha abundância, generosidade, que são as plantas medicinais, a gente precisa ter um conhecimento básico sobre as plantas medicinais e também sobre as doenças que acometem o nosso corpo. Naquela pesquisa que eu falei para vocês que eu fiz por 3 anos com as raizeiras no Cerrado, eu aprendi uma linguagem que é assim, uma linguagem super simples, que eu aprendi com elas para poder falar da saúde e também falar das plantas medicinais. E é um tipo de linguagem assim tão simples que qualquer pessoa mesmo pode aprender, mesmo que essa pessoa não seja da área da saúde, né? E pode passar a cuidar das doenças mais comuns em casa, tendo autonomia, usando as plantas de maneira segura, né, tendo resultados realmente eficazes, sabendo o que está fazendo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês dessa linguagem simples, né, aplicada à saúde e ao conhecimento das plantas medicinais. Então vamos lá. Sabe o tomilho que eu acabei de dar a dica para vocês? Né, o tomilho que é para ser plantado na sua casa e que ele serve para o tipo de tosse com catarro, o tipo de catarro espesso, mais amarelado, que eu falei que exige uma planta antibiótica. Então, nas medicinas ancestrais, a gente chama esse tipo de tosse quente.
é como se o calor do pulmão secasse um pouco dos líquidos do corpo e deixasse, né, os nossos líquidos e, portanto, o catarro mais amarelado, mais grosso, como se tivesse cozinhado. E nesse caso, o tomilho vai refrescar esse pulmão, então vai amenizar essa tosse com catarro escuro e espesso e vai fortalecer o sistema respiratório. Mas a gente sabe que existem vários outros tipos de tosse, né? Por exemplo, só para a gente lembrar, tem a tosse seca, sem catarro, tem as tosses frias, que é aquela tosse com coriza líquida, transparente, que a gente tem calafrio, espirro. E para cada um desses tipos de tosse, tem uma indicação de planta medicinal diferente. Ou seja, o tomilho, mesmo que seja maravilhoso, ele não serve para todo tipo de tosse. O que eu estou querendo dizer aqui, Chico e pessoal, é que é preciso ter um conhecimento sobre as plantas, como elas atuam no corpo, as suas indicações e também ter um conhecimento fácil e não técnico de como que a gente faz para saber que tipo de doença que está cometendo o nosso corpo. E aqui eu quero te fazer um convite. Na Semana da Fitoterapia, eu vou te explicar de uma maneira bem fácil, com essa linguagem das medicinas ancestrais que eu aprendi, sobre o sistema respiratório e as plantas medicinais indicadas. Então, se você quiser saber mais sobre as plantas medicinais, seus usos de forma eficiente, segura, tem um link na descrição desse vídeo, só é você clicar nele para se inscrever na Semana da Fitoterapia. Vem conhecer as plantas medicinais, seus tratamentos que visam tratar tanto os sintomas quanto as causas das doenças e que dessa forma a gente chega, né, a gente ruma no caminho que vai de encontro à saúde verdadeira, né, aquela saúde que a gente não usa a fitoterapia só como paliativo, e sim que a gente trata a saúde como um todo para chegar ao ponto de não precisar usar nem aquela planta medicinal, né? A gente está falando de cura. Então eu aguardo vocês lá na Semana da Fitoterapia. Vem também, Chico, para a gente aprender mais sobre essas plantas maravilhosas, né? E para olhar para a saúde de uma maneira assim mais profunda, mais verdadeira, que é o grande chamado, né, dessa nossa época aqui agora, tá bom? Um beijão para vocês e aguardo vocês todos lá na Semana da Fito.